também perguntaram aqui, Daniel, também da Padtech, né? O que tá acontecendo com a Pois é, então. Padtech aqui? Esse aí foi a empresa que a gente acreditava bastante para esse ano. Hum, E logo no primeiro resultado depois, já veio uma ducha de água fria, né? A demanda caiu bastante, caiu ali por transponder. A gente mantém ela em recomendação na nossa carteira. Tá? Inclusive, a gente fez um aporte agora recente. Desde o início do ano até hoje, caiu o percentual na carteira de small caps dessa empresa, até porque agora ela vai demorar um pouco mais. Eu conversei também com eles recentemente, assim, há uns 20 dias atrás, mais ou menos. Tá? Percebo eles um pouco mais animados agora para esse próximo semestre, mas o terceiro trimestre ainda deve vir abaixo do ano passado, e aí entra o quarto trimestre, que foi o trimestre que foi muito ruim no ano passado. Aí, a partir do quarto trimestre, eu acho que já começa a ter crescimento. Tá? Eu acho que a empresa tem muita opcionalidade na parte de roteadores e switches, tá? Que tem crescido aqui no Brasil. E a parte de transponders tem aí uma tecnologia nova que foi testada agora recentemente e que reduz muito o custo para as empresas que contratam por bit, né, transmitido. Então, reduz ali bastante, tá? Então, eu acredito que deve voltar a ter mais pedidos de transponders nesse momento. Mas a gente sabe que nesse momento aqui ela deixou um pouco a desejar, e realmente vai ser mais complicado para o curto prazo a Padtech. Não vejo recuperação dela no curto prazo, mas é assim, a pessoa que resolve manter uma ação para longo prazo, é importante a gente falar isso. Cara, qualquer empresa que você tenha na carteira, você resolveu manter para longo prazo, você tem que fazer pelo menos um aporte nela por ano. Eu uso isso, tá? Na minha carteira pessoal, inclusive. Ah, então agora bateu 1,80 e pouco a Padtech, eu fiz o aporte desse ano nela. Pode não ser um aporte tão grande, mas ele precisa ser feito um aporte nela. Porque se você aceita ficar um ano inteiro sem fazer nenhum aporte naquela ação, cara, por que essa ação continua na tua carteira? é verdade. Né? E quando a gente faz os cálculos, eu tenho alguns estudos, eu já fiz um vídeo, que na época até eu usei a Taurus estava lá em cima, estava no high dela. E foi uma empresa que saiu lá de 30, de 40 reais, aí caiu para R$ 1 e depois ela estava em 20 e poucos reais, mais ou menos. A pessoa que comprou a 30 e poucos reais, quando chegou em 20 e pouco, ela é aquele gráfico do Instagramer, né? Que é aquele cara lá que chega e fala assim: ó, tu é mó trouxa, tu tá investindo na bolsa, ó, você comprou aqui, ó, 15 anos atrás, a ação caiu 30%. Tá vendo? Você não vai recuperar esse dinheiro nunca. No CDI você ganharia muito mais. E o cara tem toda a razão. Se você comprar só uma vez, tipo, você comprou a Petrobras na máxima dela, a Petrobras agora subiu, mas se você comprou qualquer empresa na máxima dela e nunca mais comprou, provavelmente você vai ser uma vítima dessa situação. E você está investindo completamente errado. Quando você aceita manter aquela ação na carteira, você tem que pelo menos fazer um aporte por ano nessa ação. Porque aí, o que que acontece? Naquele exemplo da Taurus, nesse vídeo que eu fiz, eu até fiz uma palestra depois sobre isso, foi lá no Tio Uri, que a gente estava falando do Tio Uri. E aí, o cara que comprou, por exemplo, Taurus ao longo do tempo, ele comprou por 12, 13 anos, por exemplo, Taurus naquela ocasião. E ele fez várias compras quando? A R$ 1, R$ 2, R$ 3, entendeu? Então, olha só, presta atenção no que a gente vai falar agora. Se você compra uma ação a R$ 30 e você tem 3.000 por ano, por exemplo, para aplicar nessa ação, e ela está a R$ 30, você comprou 100 ações. Na hora que ela caiu para R$ 1, você com os mesmos R$ 3.000, você está comprando 3.000 ações. Verdade. O teu preço médio, entre 1 e 30, não é 15. Ele provavelmente vai ser 1,15, 1,20, 1,30. Ele é muito mais próximo do 1 do que do 30. E a pessoa ela não consegue entender isso. Ela apenas compra porque eu recomendei e depois esquece a ação. Deixa lá. Então, o cara que comprou a Padtech, ele comprou lá provavelmente a 3,20, 3,30. Hoje a ação está 1,80. Os meus assinantes, eles estão comprando também a 1,80.
Então, o preço deles nessa ação tá 2,20, 2,30, Sim. mais ou menos, né? Se a ação recuperar, a gente com 2,50, 2,60 a gente já tem lucro. O cara lá vai estar esperando 3,30. Sim. Entendeu? Então, saber trabalhar com os números é muito importante. Então, eu sempre falo, eu não me incomodo de vir aqui e falar algumas das nossas recomendações, porque se você não souber usar, não adianta. É igual o cara lá que ganha uma Ferrari e não tem carta de motorista. Não serve Cara, pra nada, né? serve para ele mostrar, né? Tirar onda. Mas, cara, ele não vai conseguir utilizar aquilo ao máximo. A mesma coisa, o cara que sabe a nossa recomendação, ele talvez vai comprar hoje e depois. Ele não sabe o que vai fazer com aquilo. Então não é apenas a recomendação, É você ter um trabalho é de todo aquele andamento da carteira. O que boa. você deve fazer depois. Entendeu? E isso, os influencers pecam muito porque eles não conhecem. Eu vejo que tem um grande desconhecimento desse tipo de situação. Como você vai gerenciar essa carteira ao longo do tempo? E eu acho que o Dica de hoje ele se diferencia muito nesse sentido, né? A gente se diferencia por quê? Porque a gente preza muito pela diversificação de carteira e por essa alocação patrimonial, que as pessoas acham que é bobagem. Elas acham que alocar patrimônio é única e exclusivamente pegar e investir em várias classes de ativos indefinidamente. E é Sem muito mais do que estratégia, né? isso. Aí o que a gente tem às vezes é gente que vai falar mal das recomendações, vai falar mal das coisas, enquanto isso a gente tem uma carteira lá que tá rendendo pra caramba. Que tá voando. A carteira tá voando. O cara que só viu as recomendações, ele tá perdendo dinheiro, por incrível que pareça. É o caso lá da Taurus, né? O cara comprou a 30 quando ela tava 20 e pouco, ele tava perdendo dinheiro. O cara que foi comprando ao longo do tempo, provavelmente ele tinha um preço médio ali de 3, 4 reais, a ação tava 20, ele tava ganhando 600%, por exemplo. Então, no mercado no longo prazo, cara, às vezes a mesma ação faz um investidor perder 30, 40, 50% e outro ganhar 500, 600%. Poderia usar a Ambipar também, de caso aqui. O nosso assinante ele foi comprando ao longo do tempo a Ambipar. E foi fazendo, imagina agora. Só de curiosidade, tipo, a minha carteira pessoal, eu juntei 7.150 ações de Ambipar, tá? Eu Dá uma vendi paulada, hein? 5.000, eu tô com 1.550, então vendi 5.600 ações. Sim. Essas 5.600 me deram o triplo do valor investido. E, cara, 1.550 ações, outro dia tava valendo ali 200 mil reais ainda, por exemplo. Então, cara, por que isso foi possível? Porque eu não fiz só uma única compra de 100 ações no início. Entendeu? Então, quando você ganha na bolsa, cara, você ganha. Você ganha forte. Você tem que ganhar muito forte. Se você tá entrando na bolsa para ganhar 10%, 20%, cara, lamento, você vai perder do CDI. Vai perder do CDI. Fala galera! Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo. E se ainda não está inscrito no canal, aproveite e clique no botão de se inscrever para não perder mais nenhum conteúdo. A gente posta vídeos toda semana, então ativa o sininho para ficar por dentro das novidades. Valeu e até o próximo vídeo.